Bem, então boa tarde a todos. Vamos aqui retomar as discussões do nosso encontro. E nesta segunda sessão, então, nós temos a presença dos professores doutores Guilherme de Paula Santos, à minha esquerda, né, que é doutor pelo Programa de História Social da Universidade de São Paulo, atualmente professor de História da FMU. Professor doutor Adriano Comissoli, à minha direita, que é professor da Universidade Federal de Santa Maria. Professora doutora Vilma Pérez Costa, Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigado a vocês três por participarem, por atenderem aqui ao nosso convite. Então, vamos seguir a ordem que está na programação. Começamos com o Guilherme, logo Adriano, Vilma e comentários. Quer dizer, outros comentários, né? Porque a Vilma é comentadora também, tá bom? Vamos lá. Guilherme, te passo o microfone. Boa tarde. Eu quero agradecer a gestão atual responsável pela biblioteca, né, representado aqui pelo professor Alexandre, aos organizadores, né, a minha orientadora, professora Cecília, e João Paulo, professor João Paulo, pela oportunidade. Quando convidado para apresentar o trabalho, né, uma das indicações foi a seguinte, né? Como eu tinha estudado debate político-diplomático em torno do tráfico de escravos, a ideia foi pensar essa conjuntura política ao redor de 1817. Obviamente, eu aceitei, porque, de certa maneira, eu estudei e estava muito fácil de se pensar algo sobre o tema e escrever, né? Claro que quando a gente começa a escrever, outras questões vão sendo indicadas, né? E daí a gente vê a dificuldade de tentar dar um objetivo mais claro para o texto, reduzir, no final, algumas questões, justamente para caber dentro desse tempo. Então, eu vou fazer o possível, então, para dar conta do que eu pensei nessa minha apresentação. Olha, para a gente pensar a conjuntura política em 1817, ao redor de 1817, eu levanto aqui a questão da convenção assinada entre os governos britânico e português em 28 de julho desse ano, né? É uma convenção sobre o tráfico de escravos, cujo objetivo recaía na tentativa de extinguir o tráfico de escravos ao norte da linha do Equador. A convenção estipulava duas novidades no direito internacional até então. Anuía-se ao direito de visita sobre os navios que traficavam escravos para o Brasil e criava-se um tribunal especial composto por juízes das duas nações para julgar os apresamentos de navios acusados de tráfico ilegal, né, quando esse tráfico ocorria ao norte da linha. Essa corte judicial, a propósito, seria constituída por um tribunal sediado em Serra Leoa e outro na cidade do Rio de Janeiro. Então, eis aí uma convenção assinada em 28 de julho de 1817, que apresenta esses dois dispositivos, o direito de visita e a criação de um tribunal misto. Além das estipulações principais, o diploma apresentou uma peculiaridade no título que chama a atenção. Intitulava-se Convenção Adicional ao Tratado de 22 de janeiro de 1815. Pelo próprio título, é possível perceber o intuito do documento, né? Adicionar artigos para esclarecer e aperfeiçoar dispositivos presentes em acordo anterior, assinado no calor do Congresso de Viena. Este acordo, que fora assinado na capital austríaca, visava nada mais que a abolição do comércio de escravos ao norte da linha do Equador. Além dessa disposição geral, o documento de Viena também previa indenizar e terminar as questões sobre as perdas dos súditos portugueses no tráfico de escravos na África. Por que isso? Desde 1811, muitos traficantes tiveram seus navios apreendidos pela Marinha de Guerra inglesa. Apreensões realizadas com base no artigo 9º
no Tratado de Aliança e Amizade de 1810. 1817, no final, acaba sendo uma convenção que remete a 1815 e que, no limite, acaba remetendo a esse Tratado de 1810, né? E esse artigo 9º do Tratado de Aliança. Em grande medida, o acordo visava regulamentar e solucionar querelas internacionais que estavam em disputa desde 1811. O diploma buscava criar condições efetivas para que determinações firmadas nas mesas internacionais e que se arrastavam ao longo da década de 10 fossem cumpridas pelas partes signatárias. Bom, o fato de o documento assumir a responsabilidade de dirimir quase uma década de promessas e de disputas intermináveis permite considerar a Convenção como ponto de inflexão. Talvez as questões que deram margem à sua formulação e estiveram presentes na repercussão do acordo possam ajudar no entendimento do debate diplomático sobre o tráfico de escravos, mas principalmente, que no final nos toca aqui, né, possam delinear segmentos políticos que formaram a conjuntura política do Império Português às vésperas da Revolução do Porto. Para entender essa disputa, né, eu faço aqui não chega a ser uma digressão, mas algumas indicações necessárias, né. O entendimento das negociações anglo-portuguesas realizadas ao longo da década de 10 e dos tratados e convenções delas resultantes foi compreendido de maneira diferente por historiadores que se dedicaram ao tema. Numa perspectiva, por exemplo, destaca-se a corrente que enxergou os colóquios acerca do tráfico como efeito direto da pressão exercida pelos representantes britânicos sobre os emissários portugueses. Então, estou falando praticamente da chamada ou do argumento da pressão inglesa, né? Cabe aqui salientar que esse ângulo baseou-se, de um lado, no predomínio da ideia de civilidade difundida pelo Império Inglês no século XIX, presente fortemente em trabalhos produzidos em Oxford até o período entre guerras, né? Essa discussão foi feita pelo professor Rafael Marquesi, no prefácio da última edição do Capitalismo e Escravidão, do Eric Williams. O texto de Charles Webster, os textos de Charles Webster podem servir de exemplo também para essa vertente. Por outro lado, a perspectiva inglesa pode ter se desenvolvido em virtude do uso abundante e muitas vezes selecionado de fontes pertencentes ao arquivo do Foreign Office e publicadas por essa instituição. Uso abundante e selecionado em detrimento de outros acervos documentais, né? Tal condição permitiu, então, o realce nas ações empreendidas pela diplomacia inglesa. Dessa maneira, a sequência de acordos assinados com a coroa portuguesa no Rio de Janeiro, em 10, em 1815 ou em 1817, denotaria o protagonismo dos diplomas britânicos, tornando coadjuvantes os agentes portugueses. Concluindo, o fato de a Convenção de 17 resolver pendências da década de 1810, através da estipulação do direito de visita e da constituição de tribunais mistos, tornou-se o argumento principal para cristalizar a ação britânica sobre a coroa portuguesa. Isso é de um lado, né? Tudo bem, aqui me dou o direito também de falar de uma maneira um pouco mais aberta, por isso tentar colocar todo mundo nesse enquadramento da pressão inglesa, né? Por outro lado, direcionando a investigação para o estudo da corte portuguesa no Rio de Janeiro, Oliveira Lima, em 1908, José Honório Rodrigues, em 76, indicaram um outro ângulo para a compreensão do tráfico português. Os estudiosos, considerando aqui suas diferenças, salientaram a resistência dos diplomatas portugueses diante das ações empreendidas por Lord Castlereagh na Europa. De suas perspectivas, afirmaram que, a despeito da série de tratados assinados com a Grã-Bretanha durante a década de 10,
Dom João conseguiu conservar o tráfico ao sul do Equador livre de qualquer interferência. Tanto Oliveira Lima quanto Honório Rodrigues enfatizaram o fato de, ao ceder o direito de visita e a criação de tribunais mistos, a corte portuguesa conseguiu evitar novas rodadas de negociação que visassem a abolição do tráfico. Mesmo problematizando por outros termos, Márcia Berbel e Rafael Marchesi sublinharam a circunstância presente no Rio de Janeiro pós-Convenção de 17. Para os autores, por ser o único signatário a ter anuído a tais disposições, não cabia ao governo de Dom João atender às solicitações posteriores e mais amplas do Gabinete de Londres. Então, a Convenção ela acaba formando um campo juridicamente legal sem perspectiva para a extinção do tráfico ao sul do Equador. Eis aí, então, vamos pensar assim, o que a Convenção apresenta, ou o ambiente que ela apresenta em 1817. Bom, o objetivo da minha comunicação não é aprofundar a questão em torno do debate diplomático em torno do tráfico. Muito menos visa analisar e se perder nas tratativas diplomáticas que se iniciaram no Congresso de Viena, que se mantiveram em 1815, 1816, atravessaram a década de 10, chegando até 1818, no Congresso de Aix-la-Chapelle. Aqui, eu procuro somente identificar questões que, presentes nessas rodadas de negociação, possibilitem problematizar e sinalizar aspectos da conjuntura política. Bom, como pensar isso se eu posso levantar questões de 1811, se eu posso levantar questões de 15 ou mesmo de 1817? Diante das várias rodadas para se pensar a abolição do tráfico, eu selecionei uma em particular aqui. É um elemento que esteve presente na discussão sobre tráfico de escravos no Congresso de Viena. Apenas para posicionar vocês, vale aqui algumas informações. A delegação portuguesa, partícipe do Congresso, era chefiada por Dom Pedro de Sousa Ronstein, o Conde de Palmela. O Conde de Palmela era um nobre português, nascido em 1781, que tinha participado de discussões que resultaram do Tratado de Paris de 30 de maio de 1814. Além de Palmela, o Gabinete do Rio também indicou Saldanha da Gama para a composição da missão diplomática. Saldanha da Gama havia sido ex-governador de Angola e do Maranhão, consequentemente conhecedor da dinâmica do tráfico nos territórios portugueses. E, por último, a Corte Fluminense também indicou Joaquim Lobo da Silveira para compor a missão em Viena. Naquele momento, Joaquim Lobo cumpria funções públicas como embaixador português em São Petersburgo. Por que a indicação ou a montagem dessa missão diplomática em torno desses três nomes? A indicação respeitava um objetivo bem definido para a Corte do Rio. O governo de Dom João colocava-se, naquela ocasião, em oposição a qualquer negociação relativa ao tráfico de escravos. Na verdade, restringia a ação diplomática em garantir indenizações acerca de apresamentos realizados por cruzadores britânicos e prevenia seus representantes de possíveis argumentações a favor da abolição, que possivelmente poderia ser apresentada pelos emissários britânicos. Por isso, a indicação de um ex-governador de Angola, conhecedor das rotas traficantes, seria, então, de grande importância. Do mesmo modo, a Corte do Rio buscava apoio de outras potências para se firmar na posição. A Corte Fluminense apostava suas fichas em uma aproximação do czar Alexandre da Rússia, uma vez que relativizaria, então, o posicionamento britânico ou a pressão britânica mais efetiva contra o tráfico. E, por isso, a indicação, então, do embaixador português na Rússia. Bom, o grande problema é que a linha construída, então, pela Corte sofreu com as tratativas diplomáticas. Surgia, já no início dos colóquios,
uma forte proposição britânica em favor de se abolir imediatamente o tráfico ao norte do Equador, posição que a corte, pelo menos, não esperava. Além disso, não foi possível contar com o apoio do czar Alexandre, que, contrariamente aos desejos portugueses, referendou as ponderações do enviado inglês. Diante disso, e aqui é o único elemento que eu vou trabalhar na comunicação, Palmela elaborou uma nova base de negociação no Congresso. O plenipotenciário português negociou a solicitação de extinguir o tráfico ao norte da linha e de abolir totalmente o tráfico de escravos num prazo de 8 anos. O detalhe, a Corte do Rio de Janeiro não sabia disso. Em compensação, apresentava as seguintes condições. Vamos amenizar, ia demorar muito para chegar, então ele tinha que negociar. Em compensação, apresentava as seguintes condições. Receber indenização do governo inglês pelas apreensões realizadas pelos cruzadores britânicos ocorridas entre 1811 e 14, remir a dívida de 600 mil libras da corte portuguesa, decorrente de um empréstimo feito em 1809, anular artigos secretos do Tratado de Aliança e Amizade de 1810 e declarar plenamente nulo o Tratado de Comércio de 1810, ressalvando a vigência das estipulações do respectivo tratado por 1 ano. Mas vejam só, a oferta do Palmela não era nova. Ela já havia sido apresentada aos representantes ingleses no decorrer das tratativas de paz no mês de maio de 1814. De qualquer forma, as condições do representante português não conquistaram a atenção dos ingleses. Castlereagh assumiu não ter instruções para negociar o fim do Tratado de Comércio de 1810, além de considerar as solicitações portuguesas extravagantes. Vale registrar, porém, com exceção da anulação do Tratado de Comércio, quando, de fato, o Tratado de 1822 foi assinado, as outras ponderações portuguesas ou condições portuguesas daí foram aceitas pela Inglaterra. Claro que, para os plenipotenciários lusitanos, o problema principal residia na aceitação da oferta de se abolir imediatamente o tráfico ao norte do Equador. Em ofício ao Rio de Janeiro, justificando sua linha de negociação, Palmela justificou argumentando que aceitava a proposta da extinção imediata do tráfico ao norte da linha, argumentou que, ao aceitar essa proposta, poderia conservar e proteger o comércio negreiro ao sul. Em outras palavras, ao suprimir a prática acima da linha equinocial, criaria simultaneamente um espaço para o tráfico de escravos inequivocadamente legal, coberto pela letra do tratado. Foi pelo menos dessa forma que o chefe da delegação portuguesa tentou defender a anuência à proposição britânica. Para a Corte do Rio, o imbróglio não poderia ter sido encaminhado naqueles termos, nem pela abolição imediata ao norte da linha, nem pela projeção, ainda que matéria de negociação, da abolição total num prazo de 8 anos. Através de seu secretário de Negócios Estrangeiros, Marquês de Aguiar, o governo de Dom João ponderou que, quando ele ficou sabendo, não há compensação alguma, aqui entre aspas é só um trecho, não há compensação alguma equivalente ao que sofreria o Brasil com a perda de braços necessários para a sua agricultura. Esta verdade é tão notória e óbvia que um soberano não poderia tratar e cumprir amigavelmente com outra potência uma estipulação tão ruinosa sem esperar da parte dos seus vassalos um descontentamento correspondente aos prejuízos que sofreriam. Bom, a despeito da avaliação inglesa no tocante à barganha de se extinguir totalmente o tráfico no Atlântico pela anulação do Tratado de Comércio, vale a pena aqui intensificar as diferenças de posicionamento no interior do Império Português.
grande parte dos representantes diplomáticos residentes nas cortes europeias ecoavam anseios e demandas de setores sociais sediados no Reino Europeu. A insatisfação de negociantes portugueses residentes em Londres, em Portugal, concorria diretamente com os ingleses no transporte de mercadorias entre a América e a Europa. Outros setores portugueses do Reino Europeu também eram prejudicados pelas decisões da corte instalada no Rio. Não era sem razão, por exemplo, que Dom José Antônio de Menezes de Souza, um dos governadores do reino, elaborou um plano de reformas pedindo à corte que, dentre várias medidas, protegesse os produtos do reino, como o vinho, o sal, os panos de lã, através de privilégios tributários nos portos da América Portuguesa. Em parte, a postura dos governadores do reino e de setores proprietários europeus devia-se ao estado de penúria econômica em que Portugal se encontrava, tanto que os governadores do reino procuravam pressionar a corte para elaborar medidas a fim de remediar o estado de pobreza e miséria de Portugal, principalmente a ruína da agricultura que atravessava o território europeu. Assim, solicitaram em uma carta a Dom João que, abre aspas, só a real presença de Sua Majestade no reino dará felicidade a este povo, que poderá regenerar esta nação, que não suspira por outra fortuna, que há de ver Vossa Majestade. Palmela, entre outros diplomatas, expressava justamente essa visão do império e do futuro da monarquia. Em carta para outro embaixador, o conde de Funchal, afirmava que buscava um acordo para pôr fim às ações dos cruzadores ingleses e conquistar por mais algum tempo o tráfico lícito, mesmo que horrendo. Entretanto, também salientava que pior é que Portugal está em decadência de comércio, de riqueza, de alegria, de população, de tudo. Eu estou persuadido de que já vamos chegando à crise na qual seria indispensável adotar um sistema diferente e ver como se hão de amalgamar de um modo o interesse americano e o europeu. Isso é o Palmela falando, na carta para o outro embaixador. As posições, ou essas posições assumidas por Palmela, davam guarida a grupos portugueses europeus que se viam prejudicados pelas medidas implantadas na Corte do Rio de Janeiro. A construção na Corte de uma linha política mais próxima dos interesses americanos, em detrimento dos interesses da parte europeia, expressou-se com maior ênfase a partir de 1815, como vimos. E é possível medir tal tensão através das proposições de emissários diplomáticos relativas ao tráfico de escravos, tensão que permaneceu em quase todas as negociações realizadas na Europa até 1820. A força argumentativa do embaixador, relatando ao governo os seus reveses diplomáticos pós-Viena, fez com que a corte pensasse ou repensasse algumas posições. Afora isso, Palmela não perdia a oportunidade de informar nos mínimos detalhes a dificuldade com que se colocava nas rodadas diplomáticas em torno do tráfico. É muito presente na sua correspondência de Londres para o Rio a consideração de que a abolição do tráfico seria apenas uma questão de tempo. No Rio, muito provavelmente em virtude do quadro pintado por Palmela, em 1816, Dom João solicitou um parecer a Anselmo Corrêa Henriques para refletir sobre as proposições do embaixador. Diplomata e conselheiro de Estado, Anselmo Henriques elaborou um estudo no qual apresentaria as vantagens da anulação do Tratado de Comércio pela supressão total do tráfico de escravos. Então, aquela medida, ou pelo menos aquelas condições, ou plataforma que o Palmela apresenta em 1815, ela vai ser pensada agora no Rio de Janeiro. É possível, vale a pena abolir o tráfico e suprimir o Tratado de Comércio? Corrêa Henriques? Pode ser. A exposição de Corrêa Henriques, concluída em 31 de 1816,
tinha o objetivo de apresentar possíveis soluções ao dilema estabelecido pelos interesses americanos em contraposição à pressão britânica e também à pressão interna exercida pelos segmentos internos do Império Português. Henriques teceu várias considerações sobre o Tratado de Comércio. De pormenor em pormenor, encontravam-se fundadas no... dizia que as estipulações do tratado encontravam-se fundadas no princípio da reciprocidade, resultando mais vantagens que desvantagens para Portugal. Enumerando mais benefícios que prejuízos, Henriques arrematou sua avaliação sobre o tratado fazendo uma ressalva. Se o acordo fosse danoso aos interesses de Portugal, o ajuste diplomático previa a reforma dos artigos em 15 anos após a ratificação. Ora, tal aspecto retirava, na sua visão, qualquer desconfiança acerca do tratado. O acordo não representava um contrato prejudicial perpétuo. Ele tinha um fim. Tudo poderia ser negociado novamente em 1825. O problema para Henriques era a abolição do tráfico. Isso sim representaria ruína para a indústria portuguesa, em suas palavras. Para o conselheiro, a América Portuguesa dependia dos escravos, e se o tráfico fosse abolido, não haveria formas de remediar a cultura das terras para o futuro. Nesse sentido, questionava retoricamente, abolir o tráfico da escravatura desde já ao sul da linha, que golpe não vai dar, não só na percepção dos direitos reais, mas também na agricultura do Brasil. A avaliação de Anselmo Henriques pode ser explicada pela grande presença de negociantes abastados envolvidos no tráfico e na expansão de seus investimentos em propriedades ao redor da corte. Tais negociantes participavam dos órgãos diretivos de governo desde o final do século XVIII e alcançaram grandes cargos com a chegada da família real no Rio de Janeiro. Não será preciso dizer que o parecer do conselheiro obteve grande recepção no governo de Dom João. Coincidência ou não, a proposta de cessar totalmente o tráfico em troca da anulação do tratado deixou de ser cogitada pela corte e passou a ser o princípio de qualquer instrução diplomática acerca do comércio negreiro. Bom, eu vou pular algumas partes justamente para respeitar o nosso tempo. Esse delineamento político no interior do Império Português, enfatizado pelas discussões acerca da extinção do tráfico ou da abolição do Tratado de Comércio, foi renovado a partir da assinatura da Convenção de 17. Depois da assinatura do diploma, os debates internacionais sobre a abolição do tráfico no início de 1818 e posteriormente realizado no Congresso de Aix-la-Chapelle, levaram a posição do governo do Rio de Janeiro a um patamar muito mais sólido na defesa do tráfico, ou, por assim dizer, no direcionamento político da monarquia a partir dos interesses da América. Dessa forma, contando com a Convenção de 17, a Corte assumia uma posição muito clara na defesa do tráfico. Além disso, o posicionamento mais enfático chegava com a subida do novo secretário de Negócios Estrangeiros, Tomás Antônio Villanova Portugal. Nas suas instruções ao Conde de Palmela, Villanova ordenava-lhe não entrar em nenhuma negociação sobre o comércio de escravos, sob pena de perder seus plenos poderes. Na avaliação do secretário aqui no Rio, a Convenção de 1817, por não estipular prazo para a abolição do comércio, ou por ser regida pela cedência do direito de visita e dos tribunais mistos, gerava uma proteção confortável para a manutenção do tráfico ao sul da linha. Os termos da Convenção acabavam convertendo a oferta da anulação do Tratado de 1810 numa proposta agora irrelevante. A argumentação de Palmela de que a anulação do Tratado de Comércio seria uma vantagem, já que a abolição do tráfico seria uma questão de tempo, agora perdia sua validade. Não à toa, Villanova Portugal manda um despacho para o Conde de Palmela,
dizendo o seguinte, né, que Sua Majestade não estaria disposto a ceder nada mais a esse respeito do que já tem feito, e que, no extremo, é melhor queixar-se de violência do que ceder por condescendência. As palavras de Tomás Antônio são contundentes. A posição da corte já estava tomada, e nela não se incluía a reforma do Tratado de Comércio pela abolição do tráfico. Chegava-se ao ponto de admitir violência marítima, mas não se abria nenhuma concessão. Na verdade, pelas comissões mistas, qualquer embarcação detida ao sul do Equador seria libertada. Ao mesmo tempo, além da importância dos traficantes para o governo lusitano, a entrada de capitais estrangeiros associados às casas traficantes no Rio diversificavam o tráfico e garantia o desenvolvimento da economia e a consolidação do Estado português na América. Por fim, o estudo das relações diplomáticas durante a década de 1810 pode oferecer fortes indicações para a compreensão das ações políticas encaminhadas a partir de 1820. Em grande medida, argumentos, especificações de circunstâncias e análise conjuntural do Estado do Império Português estão presentes nos libelos dos futuros revolucionários do Porto, cuja direção mais moderada, leia-se a construção de uma monarquia constitucional, for atribuído muitas vezes a Palmela. Do mesmo modo, todas as argumentações na defesa da continuidade do tráfico e de escravos, realizadas pelos representantes do governo de Dom Pedro ao longo da década de 1820, também possuíram forte aproximação aos libelos difundidos pelas instruções do Rio de Janeiro na época de Dom João. É possível entrever, portanto, mais que batalhas argumentativas nas arenas diplomáticas, isto é, nas bases de negociação internacional, nas bases de negociação internacional, nos argumentos utilizados por diferentes sujeitos e nas tomadas de posições irredutíveis de um ou outro protagonistas, nasciam diferentes projetos políticos que se delineariam no interior do Império Português. Mas que mera disputa diplomática, as ações internacionais imprimiram um papel muito mais enfático sobre a conjuntura política portuguesa às vésperas de 1820. Os temas diplomáticos e a sua leitura e atuação por diferentes sujeitos permitiram e ajudaram a construção de bases políticas distintas para o futuro do Império. Bases distintas que desembocaram no definhamento do antigo Império Português para a construção do Império Constitucional Brasileiro ao longo da década de 20. É isso.